Olá pessoal, aqui do curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, estendido também para estudantes do curso técnico de nutrição e todos o pessoal da área de saúde que quer ter noções, se interessa por noções básicas de nutrição e dietética. Bem, hoje vamos começar uma nova fase do nosso curso falando sobre os macronutrientes. Nós já discutimos anteriormente uma sequência de videoaulas sobre micronutrientes que abordaram os principais sais minerais e as vitaminas, lipossolúveis e hidrossolúveis, e agora vamos começar com os macronutrientes. Lembrando, como nós já vimos em várias outras aulas, que os macronutrientes são aqueles elementos essenciais à vida, ao funcionamento, à formação de estruturas do nosso corpo e ao funcionamento deles, porém difere, tais como os micros, mas difere dos micros, que os micros as necessidades diárias são muito pequenas, enquanto que o macro a necessidade diária alimentar é grande. Seriam eles grosseiramente divididos em três grandes grupos: os carboidratos, também vulgarmente chamados de açúcares, as proteínas e os lipídios, incluindo o colesterol. Alguns textos literários, alguns trabalhos, acrescentam as fibras, que a gente não acrescentou aqui porque ela é de origem em carboidratos, então nós teremos um espaço dentro dos carboidratos para falar sobre as fibras, e a maioria dos textos não inclui os nucleotídeos e nucleosídeos, né, que são bases nitrogenadas, porque a gente consegue recuperá-los, uma parte deles, então isso de repente, apesar da necessidade diária ser grande, às vezes cai da dieta porque a gente consegue recuperar uma parte deles, mas nós iremos falar aqui como o último dos macronutrientes, os nucleotídeos e nucleosídeos. Bem, nós vamos começar aqui com os macronutrientes falando sobre os carboidratos. E aí eu dividi em três videoaulas. A primeira videoaula vai falar só apenas dos aspectos puramente nutricionais e eventualmente dietéticos dos carboidratos. Na segunda videoaula nós já vamos falar sobre os aspectos funcionais, fisiológicos, vamos aprofundar mais as questões fisiológicas da utilização dos carboidratos, armazenamento, absorção, enfim, os aspectos funcionais. E a terceira videoaula nós vamos nos dedicar às fisiopatologias ligadas ao metabolismo dos carboidratos, né? Fechando assim, com essa trilogia, os carboidratos dentro dos macronutrientes. Então, vamos lá. Macronutrientes, carboidrato, aspectos nutricionais. Então, vamos começar com a sinonímia, né? Como é que outras formas da gente se referir aos carboidratos? Porque se vocês lerem e verem, já sabem que é a mesma coisa. Então, os carboidratos, grosseiramente chamados de açúcar, pode ser carboidratos sem H tudo junto ou grafado carbo, hífen, hidratos. Podem ser glicídios, glicídos, glucídios, glucídios, né? Hidratos de carbono. Todas as vezes que está se referindo a isso, com esses termos estão se referindo aos carboidratos. A estrutura básica de qualquer carboidrato, ele tem carbonos na sua estrutura molecular, ele é uma das principais fontes de carbono que nós temos dentro dos nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Existem, às vezes, alguns carboidratos que têm nitrogênio, que têm enxofre, mas aí isso não faz parte da estrutura genérica dos carboidratos. Todo carboidrato, para ser carboidrato, tem uma riqueza de carbonos, hidrogênio e oxigênio em sua estrutura química. E tem várias formas de classificar, né? Nós escolhemos uma, entre as inúmeras, que fala sobre o tamanho deles. Então nós temos os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos e oligosacarídeos são carboidratos menores. Os monossacarídeos, por exemplo, uma vez ele exposto, retirado dos alimentos, eles não conseguem ser hidrolizados pelos processos digestivos, ou seja, eles não conseguem ser quebrados. Eles são absorvidos tais como são, e aí, em determinadas células dentro do nosso organismo, dependendo do contexto, da reação metabólica que eles estejam envolvidos, aí sim eles são degradados. Mas quando extraímos eles dos alimentos, a gente não consegue degradar. Ele é o máximo que se chega. Aí nós temos a glicose, frutose e a galactose, que são chamadas de exoses,
nós temos as ribose e a desoxirribose, que são as pentoses, o gliceraldeído, dihidroacetona, que são os trióleos. Sob o ponto de vista nutricional, que é o que nos interessa aqui, nós vamos trabalhar apenas com as hexoses, a glicose, frutose e galactose, que eles são os monossacarídeos retirados dos alimentos, né? Ou extraídos diretamente do alimento ou através do processo digestivo de polissacarídeos ou oligosacarídeos que chegam até monossacarídeos e aí eles é que são absorvidos. Então, foco na glicose, frutose e galactose, não que os outros não têm importância, mas sob o ponto de vista de alimentos, a glicose, a frutose e a galactose, ou seja, as hexoses, que são os monossacarídeos que nos interessam. Os oligosacarídeos, nós temos a sacarose, a lactose e a maltose, que são chamados de disacarídeos, que quando quebrados pelas enzimas digestivas, eles dão a glicose, a frutose e a galactose. A sacarose, quando quebrada, ela dá frutose e glicose. A lactose, quando quebrada pela lactase, ela dá glicose e galactose. E a maltose, ou a isomaltose, que é uma forma isômera da maltose, né? Lembrando que a forma isômera, toda parte da estrutura molecular que está à direita vai para a esquerda e vice-versa. Quando ela é quebrada pela maltase, né? Elas, não importa se é isomaltose ou maltose, ela vai dar duas moléculas de glicose. Então elas são aqueles formados por dois monossacarídeos e eles quebrados dão os monossacarídeos que serão absorvidos. E temos a rafinose, que é um trissacarídeo que, tal como as pentoses e a triose, não tem interesse aqui sob o ponto de vista nutricional, é importante, tem sua importância na biologia, mas não aqui sob o ponto de vista nutricional. Então, da mesma forma que nos monossacarídeos vamos nos centrar nas hexoses, aqui nos oligosacarídeos vamos nos centrar nos disacarídeos. E temos os polissacarídeos, que é o amido, o glicogênio, que tem importância nutricional grande, que são açúcares complexos, que você tem que ir quebrando pelas enzimas digestivas até chegar a oligosacarídeos e esses, pelas disacaridades, chegar a monossacarídeos. Temos a celulose, que não é digerida, né, pelo nosso corpo, pelos seres humanos. Acredito alguns evolucionistas, que lá onde tem o apêndice iliocecal, que foi regredido, ali haveria, né, enzimas digestivas de celulose. E aí nós conseguiríamos tirar açúcar e absorver a celulose. Então a celulose é um dos componentes das fibras, que são açúcares não digeridos. E a quitina, que tem uma importância biológica, mas menos nutricional, não nos interessa. Então, vamos aqui nos centrar nos monossacarídeos hexoses, ou seja, glicose, frutose e galactose, nos oligosacarídeos disacarídeos, ou seja, sacarose, lactose e maltose, e nos polissacarídeos, o amido e o glicogênio, enquanto carboidratos, e celulose, enquanto fibra. Então, vamos dar continuidade aí. As funções dos carboidratos, de uma maneira geral, são duas. Uma energética, que são as nossas principais fontes de energia. Uma vez incorporados no organismo, eles entram em reações metabólicas específicas que produzem energia. E aí, se tiver oxigênio, a produção de energia é gigantesca. Gasta-se energia para eles produzirem energia? Gasta. Mas a produção energética, principalmente se for envolvendo oxigênio, é tamanha que, olha, paga o que gastou e ainda sobra bastante. E existe algumas células específicas do nosso corpo, ou num dado contexto, que é só carboidrato, praticamente. Por exemplo, o sistema nervoso, que é central ou periférico, mais de 80% de suas funções que necessitam de energia, tiram energia dos carboidratos. Então, se você não tiver carboidrato, você só consegue abastecer o sistema nervoso central e periférico com menos de 20% usando corpos cetônicos, se tiver disponível. Então, praticamente, a principal, a mais importante ou quase única fonte energética do sistema nervoso são os carboidratos. A outra é a musculatura esquelética em atividade. Em repouso, ele utiliza gordura, mas em atividade, numa fase inicial de explosão, fosfocreatina. Mas passada essa fase muito rápida de explosão, o fornecedor de energia é o carboidrato. Inclusive, se tiver pouco depósito de carboidrato, o indivíduo vai continuar a atividade física, o exercício físico, ele vai cansar rápido, como vocês viram
a fisiologia da contração muscular. Então, agora, e os outros órgãos? Os outros órgãos também utilizam carboidratos, mas podem abrir mão, independente, de gorduras. Então, o carboidrato, assim, tem que estar sempre o nível de glicose sanguínea adequado, porque o cérebro não abre mão do carboidrato, menos 20% só. O músculo esquelético, ele em atividade, ele precisa do carboidrato, apesar de usar fosfocreatina. Então, apesar dos outros órgãos também utilizarem os carboidratos, além da gordura como fonte energética, ele é fundamental para esses dois polos aí, o músculo esquelético em atividade física, o exercício físico, e o sistema nervoso. E eles também têm uma função estrutural. Aí já são outras reações metabólicas que incorporam ele na membrana celular. E aí cada membrana celular de cada órgão específico terá mais ou menos carboidrato, o tipo A, B ou C de carboidrato com funções específicas, né? Não tem uma função generalizada como é o colesterol, quando nós estudamos a citologia. O colesterol e todas as membranas, ele tem um papel importante, fundamental, na resistência elétrica e no isolante hídrico, né? Apesar dos lipídios outros também participarem, mas o colesterol tem essa parte aí fundamental. E em algumas células específicas, não só no interior da célula, como na própria membrana, ele pode ter outras funções, mas a função básica dele é essa. Os carboidratos não, como nós já vimos na citologia, a quantidade, o tipo de carboidrato varia de membrana de célula para célula, quando estamos falando sobre o ponto de vista estrutural. E as funções também. Por exemplo, o tipo sanguíneo, AB0, que é um antígeno de identificação, tal como o RH é. O RH é uma proteína, mas o AB0 são açúcares. E aí por aí vai. Tem alguns receptores de hormônios, de neurotransmissores, tem uma parte proteica, uma parte açúcar, e assim vai, então ele tem uma função estrutural. Então, dependendo da reação química, ele tem uma função energética importante e, dependendo, ele terá uma função estrutural. Isso detalharemos mais na próxima aula, quando a gente estudar os aspectos funcionais. Aqui a gente só está citando e dando uma breve palhinha, mas aprofundaremos na outra visual. Bem, as fontes alimentares de carboidratos são os pães, o milho, a batata doce e outras batatas e tubérculos. E por que o destaque da batata doce? Que entre os outros tubérculos e as outras batatas, a batata doce é riquíssima em açúcar. Arroz e outros cereais, a mesma coisa. Os cereais, de uma maneira geral, tem muito açúcar, mas o arroz integral, o arroz polido, né? O arroz ele tem muito mais açúcar do que os outros, apesar que o integral tem pouca diferença com o arroz não integral, tá? Por isso que o destaque ali dentro dos cereais. Mas os cereais, de uma maneira geral, têm açúcar. A tapioca, o mel, a cana-de-açúcar, bolos e doces, de uma maneira geral, aí não são alimentos, são comida, né? Bolos e doces. As frutas, de uma maneira geral, também. O açúcar do açucareiro, as bebidas, e aí tudo que você acrescenta quando pega os alimentos para fazer comida, tudo que você acrescenta no açúcar, você vai estar impregnando ali de carboidratos. As bebidas alcoólicas e os refrigerantes não dietéticos também são fontes alimentares, né, de comida, de alimentos e de comidas riquíssimos em açúcar. Porém, a gente tem que ter uma atenção. Nem tudo que tem muito açúcar vai aumentar a glicemia de maneira exuberante e prolongada. Tem alguns alimentos que, se tem pouco açúcar, eles não vão aumentar tanto a glicemia assim. Mas tem alguns alimentos que têm muito açúcar, como é o caso da batata doce e alguns tipos de bebida alcoólica, mas que eles não aumentam tanto. E enquanto tem outros que eles aumentam muito, o indivíduo tendo que ter um pico de insulina altíssimo, como nós vamos ver na outra videoaula, é o principal hormônio regulador aí da glicemia, da glicose sanguínea. Tem que ter um pico muito grande, porque senão você ultrapassa os valores de referência. E se a pessoa é diabética, ou não é diabética, mas tem uma certa resistência insulínica, ela tenderá
a aumentar a glicemia além dos valores de normalidade com esses alimentos. E tem outros que têm a mesma quantidade de carboidratos, ou até um pouco menos, e não faz esse pico. Então, o que faz um alimento ter muito carboidrato e não fazer um pico, necessitando assim uma secreção exagerada de insulina, e outros que faz um pico, ou seja, uma absorção gigantesca rápida e mantida durante algumas horas. Então você não só vai necessitar de muita insulina de repente, como mantendo durante algumas horas. Aí isso depende lá de algumas situações. Então vamos lá. Primeiro, o tipo de carboidrato que predomina. Se ele tem um carboidrato monossacarídeos ou disacarídeos da sua composição, e for é muito carboidrato, e a grande maioria são esses carboidratos, há uma tendência dele fazer picos, uma tendência, não obrigatoriedade, mas uma tendência a ele fazer picos, aí precisar de muita insulina rapidamente para manter a regulação e ainda absorver durante horas. Beleza. Agora, já aqueles que têm uma riqueza em carboidratos, mas são polissacarídeos, mesmo que seja amido glicogênico, não seja celulose, esses geralmente não fazem picos de glicemia rapidamente, aumenta rapidamente, então não necessita de grandes quantidades de insulina assim abruptamente para regular, e a absorção é mais limitada. Se for de celulose, então, ou outros açúcares que não são digeridos, então esse não vai fazer pico nenhum, por mais riqueza que tenha. Beleza? Muito bem, isso de uma maneira geral. Agora, mesmo quando você compara alimentos ricos em oligosacarídeos e monossacarídeos e outros que são tão ou mais ou igual ou um pouco menos ricos, nem sempre que você esperaria em ambos os casos uma grande absorção rápida de carboidratos, necessitando de uma secreção exagerada rápida de insulina para regular e a manutenção da absorção, nem sempre acontece. Por quê? Porque pode existir determinadas estruturas nesse alimento que, interagindo com esses açúcares que são de facilidade de absorção, eles dificultam. Então, ao invés deles absorverem rápido, eles são absorvidos em grande quantidade rapidamente, são absorvidos em menor quantidade, aí acaba não sendo absorvido prolongadamente, que acaba se perdendo, o intestino vai levando ali das áreas de absorção, né, através do peristaltismo. Esse é um exemplo da batata doce, por exemplo. A batata doce, ela tem muito mais carboidratos que qualquer outra batata e tubérculos, apesar das batatas e tubérculos ter muito carboidrato. Então se esperaria que ela fosse o maior pico de açúcar e mantido, mas ela tem fibras, determinadas estruturas no alimento que interagem com esse açúcar e diminui, lentifica a absorção dele, diminui e faz perder esse excesso de açúcar para adiante. Então ela acaba, se você analisar friamente a quantidade de carboidrato, meu Deus, tem mais do que a batata inglesa, mas ela não faz tanto pico quanto a batata inglesa. Isso no alimento em si. Quando você mistura alimentos, né, e fazendo uma comida, dependendo da sua mistura, você pode favorecer isso. Por exemplo, o arroz integral, ele tem uma película que dificulta a absorção do açúcar e o pico glicêmico. Dificulta quando comparado com o polido, mas não dificulta de maneira importante. Você também tem um arroz integral menos, mas também tem um pico de absorção de arroz e continua absorvendo durante algum tempo, porque a película não é o suficiente para diminuir tanto assim a absorção. Porém, quando a gente mistura arroz com feijão dentro de uma dada proporção num prato e ingere os dois juntos, a casca, a celulose lá da casca do feijão, que diminui a absorção do açúcar do próprio feijão, fazendo com que, apesar dele ter muito açúcar, não absorva tanto, não faça esses picos, também interage com o arroz, seja ele integral ou não, reduzindo a absorção do açúcar. Né? Então faz com que o arroz, que teoricamente produziria, seja integral ou não, um grande pico de açúcar, necessitando de uma grande quantidade de insulina para regular. E aí, se a pessoa tiver uma tendência a diabetes, já tiver uma resistência insulínica, quando tiver um diabetes, isso vai complicar os níveis glicêmicos dele. E por algum tempo, quando mistura com o feijão numa dada quantidade, além da película
alterar a absorção do próprio açúcar do feijão, que é um cereal, ele também atrapalha, interfere no arroz. E isso pode ser prejudicial. Mas existe o outro lado também. A forma com que você manipula os alimentos para fazer a comida. Por exemplo, o nhoque, uma farinha de trigo, mais a batata, mesmo a batata inglesa, vai fazer com que o pico aumente muito e a duração de absorção também. Então, se você come um nhoque na parte do almoço, vai ser que ele chegue a tem um pico gigantesco, mais do que se você começar aquela mesma quantidade de batata sem ser com aquela farinha do nhoque, e ele vai chegar praticamente na janta, quase chegar na janta, absorvendo glicose, o que absorveria com a batata pura em menor grau e menor tempo. Então, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para você ter picos de absorção de açúcar, quanto e duração, como diminuir esses picos e a duração da absorção, pode diferenciar de acordo com o que você mistura quando você faz a sua comida. Bem, temos um termo específico para os alimentos que têm uma absorção gigantesca de carboidratos, rapidíssima e mantida. São aqueles alimentos que são considerados índices glicêmicos altos. Enquanto que aqueles que absorvem menos e com uma durabilidade menor, não exige tanto de insulina, então não interfere na glicemia, mas não interfere tanto, apesar deles terem açúcar, são os que têm índices glicêmicos pequenos. Então, os que estão entre os dois são os intermediários, né? Intermediários, eles promovem um pico maior do que os pequenos, mas não tão gigantesco, necessitando de tanto mais insulina assim. Necessitam mais do que os que fazem pico pequeno, mas não tanto. E a durabilidade é maior do que o pequeno, mas inferior ao dos, né? Então, por exemplo, dietas de emagrecimento e pessoas principalmente que têm resistência insulínica, ou seja, que não são diabéticos, mas a insulina não funciona muito bem, precisa de muito mais insulina para manter regulada a glicemia, ou mesmo os diabéticos que tomam insulina ou não, mas são declaradamente diabéticos, eles têm que fugir dos preparos culinários e dos alimentos que favorecem alto índice glicêmico. Enquanto que e se usar mais de um alimento no mesmo tempo que tem alto índice glicêmico, se aumentar um, diminui o outro. Já aquelas pessoas, então eles têm que fazer o que tem mais baixo índice glicêmico. E na hora de preparar, não fazer nada que dificulte que aumente esse índice glicêmico. Você já está comendo um alimento, tem baixo índice glicêmico, então não vai fazer algo para atrapalhar isso. Principalmente se você quer emagrecer, você precisa emagrecer, que você tem algum problema com os carboidratos específicos, independente de querer emagrecer ou não. Então vamos logo lá, vamos dar uns exemplos aí de alimentos de alto índice glicêmico e de baixo índice glicêmico. Então, de baixo índice glicêmico, aqueles que a absorção, se você não fizer nada para atrapalhar, a absorção deles é lenta do açúcar, mas não, e pequena. E apesar de ser lenta e pequena, não faz picos, então não necessita de grandes quantidades de insulina para regular. E a durabilidade da absorção, apesar da absorção ser lenta, não é o dia inteiro absorvendo. Então seriam eles: a cenoura, a maçã, o brócolis, a berinjela, os feijões de uma maneira geral, o grão de bico, a batata doce, a mandioca e a ervilha. Então, a maçã, por exemplo, diminui ainda mais se você comê-la com a casca. Mas mesmo que você tire a casca, o índice glicêmico dela é baixo porque ela tem fibras na polpa dela que dificulta a absorção. Temos também a lentilha, a laranja, a banana, o morango, a manga, a pera, o pêssego, o damasco e a ameixa. Aí vamos lá, a banana, se você juntar a aveia, você diminui o índice glicêmico dela, já é baixo pelas próprias fibras dela. Então, você juntar a aveia, você diminui ainda mais o índice glicêmico dela. A laranja, ela tem um baixíssimo índice glicêmico se você comer a laranja com bagaço.
Se você chupa laranja e toma uma laranjada, um suco de laranja feito na sua casa, aí você reduz as fibras. Você não tem o bagaço ali, então o índice glicêmico não fica tão baixo assim. Agora, se você consome uma laranja de suco industrializado, que as fibras são zero, ela é totalmente purificada, aí você tem um índice glicêmico alto, você não vai ter um índice glicêmico baixo. Então, comeu a laranja com bagaço inteiro, índice glicêmico baixo. Chupou a laranja ou fez um suco com laranjada, ele já aumenta. Aí se você tem geralmente, se você toma um suco industrializado, ele tem um índice glicêmico baixo. Mas eu não tenho nenhum alto, né? Então, se você é diabético, tem resistência insulínica, ou está fazendo dietas para emagrecimento, reeducação alimentar para você tem que ficar atento a consumir alimentos com índice glicêmico baixo, né? Agora, você pode até alterar também para batata doce, mandioca. Se você estiver fazendo sob a forma de nhoque, uma farinha do nhoque da batata inglesa, o índice glicêmico não vai ficar tão baixo, mas continua mais baixo do que da batata inglesa, que já é, por si só, um índice glicêmico alto. Então vamos ver agora os que têm o índice glicêmico alto. Então vamos lá, índice glicêmico alto. Os açúcares, de uma maneira geral, o açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo, colocaríamos aí o de culinário, o açúcar orgânico, tudo isso tem um índice glicêmico alto. A não ser que você misture com coisas que tenham fibras, que vai reduzir a velocidade de absorção e a durabilidade da absorção, eles têm uma absorção alta. Aí quem tem um índice baixo seria o açúcar de coco, como nós já vamos falar. Todos os demais têm o índice glicêmico alto. O arroz branco, o arroz integral tem um menor índice, mas não é tão diferente assim. Aí se você mistura com feijão numa dada proporção, você derruba esse índice glicêmico do arroz. O pão branco, apesar também o pão integral não ter tanta diferença assim. A batata inglesa, que aí aumenta ainda sozinha, ela aumenta ainda mais com a farinha de trigo lá do nhoque. O macarrão branco, os biscoitos de uma maneira geral, doces e balas de uma maneira geral, os refrigerantes não dietéticos, os sucos de frutas industrializados. O suco de frutas que você faz, ele geralmente, mesmo no caso da laranja, mesmo que o índice glicêmico seja baixo, não fica tão baixo, mas ele é geralmente mais alto nos industrializados, que a fibra é zerada. E as bebidas isotônicas comuns, elas também fazem isso. As bebidas alcoólicas não dá para colocar aqui, porque de uma maneira geral os destilados, e a maior parte dos drinks é feito com os destilados, tem um índice glicêmico altíssimo. Os vinhos depende do tipo de vinho, tem vinhos que têm o índice glicêmico alto, outros nem tanto, e as cervejas em sua grande totalidade, não na sua totalidade, mas na sua grande totalidade, não importa as tradicionais ou as de trigo, os elementos que fazem a fermentação, né, o fungo que faz a fermentação, apesar desses alimentos em tese ter uma grande quantidade de carboidratos, seja ela qual for, a maior parte consome os carboidratos, e aí na hora da absorção, a absorção ela será leitificada numa quantidade menor, então não produz picos glicêmicos, né? Agora, lembrando que as frutas, de uma maneira geral, mesmo as com índices glicêmicos mais baixos ou intermediários, como a uva, que não é baixo nem alto, é intermediário, elas podem aumentar o pico glicêmico quando o indivíduo está com o estômago vazio. Então, tomar um suco de uva, mesmo natural, pior ainda industrializado, com o estômago vazio, sem nada, aumenta a glicemia muito mais rapidamente do que, né, se ela for consumida junto com alimentos, né? E principalmente se for suco natural, ou se você morde e come a casca da uva, né? E aí ela vai caindo. Então, isso daqui é para ter um norte, mas você pode piorar o índice glicêmico ou reduzi-lo, dependendo do que você misture de alimentos e do que você, como você prepara a sua comida, né? Você pode piorar ainda mais o índice glicêmico
ou transformar alguma coisa que é baixa ou baixa, ou minimizar. Lembrando que o índice glicêmico pode ser desejado em pessoas com hipoglicemia. Por exemplo, uma pessoa que está passando mal de hipoglicemia, sabidamente é uma hipoglicemia, ou na dúvida acha que é uma hipoglicemia. Quando acha, trata como se fosse, porque se não for, vai piorar um pouquinho, e se for, você tratou e salvou. Então, se a pessoa está consciente, está com hipoglicemia e pode ingerir alguma coisa, comer um doce, balas, ou tomar uma água com açúcar, ou colocar açúcar da gengibre debaixo da língua, ou comer, por exemplo, uva, ou tomar um suco de uva, se o estômago estiver vazio, aumenta a absorção de açúcar rapidamente e mantida durante algum tempo, e isso é bom, resolve a hipoglicemia. Porém, mais uma vez, uma pessoa diabética, uma pessoa que não é diabética, mas tem uma certa resistência à ação da insulina, deve fugir de tudo que aumente o índice glicêmico da comida e dos alimentos ao índice glicêmico alto, porque ele vai ter problemas na regulação dessa glicemia, já que os índices glicêmicos há uma absorção prolongada, rápida e alta de açúcar. Bem, falando dos açúcares, vamos falar agora dos tipos de açúcares distintos. Então temos o refinado, o de confeiteiro, né? O cristal, mascavo, demerara, o light, o orgânico e o de coco. Então vamos começar com o açúcar refinado. Ele também é conhecido como açúcar branco. O açúcar refinado é o mais conhecido dos açúcares. Quem não conhece açúcar nenhum conhece o refinado. Sem até saber que o nome dele é refinado. E ele tem esse nome porque ele sofre um processo de refinamento em que são acrescentados alguns aditivos químicos, como o enxofre, que é o que faz ele ser muito branco. Isso que ele tem essa coloração branquinha. Nesse processo, porém, boa parte das vitaminas que o açúcar normalmente tem e de sais minerais são perdidos. Então, o açúcar, sob o ponto de vista nutricional, pobre, né? Aí nós temos o açúcar de confeiteiro, que é o refinado, né? Porém, mais refinado ainda, com grãos muito fininhos, que é usado para enfeitar alimentos, né, da confeitaria. Ele, como tem uns cristais muito mais finos, muito diminutos em relação ao refinado, ele absorve mais água e cristaliza com facilidade. Portanto, tem alguns produtos que estão vendidos misturando o açúcar de confeiteiro com amido. Isso, apesar do amido ser um polissacarídeo, ter uma difusão maior da absorção, né, interferir no índice glicêmico, mas você aumenta a caloria dele quando você tem essa mistura com amido, mas tem a finalidade aí dele não cristalizar e não atrapalhar os enfeites do confeiteiro. Então esse é um açúcar muito especial, usado em situações especiais, que não é usado a todo momento. Aí nós temos o açúcar cristal, que ele é apresentado na forma de cristais grandes e transparentes. Ele passa por um processo de refinamento, mas um processo menor do que o açúcar refinado. E mesmo assim, 90% das vitaminas e minerais são retirados. Ele tem um pouco mais de vitaminas do que o refinado, mas um pouco mais não significa que tenha bastante, porque 90% é perdido, né? Também pode ser usado, tem gente que usa achando que vai diminuir o índice glicêmico, é besteira, substitui o refinado por ele, só que vai ter um pouco mais de vitaminas e sais minerais. E ele é muito usado também para alguns tipos de enfeites que você precisa do aspecto cristalizado, enfeites em confeitaria, né? Também estão usados para os confeiteiros, além do açúcar confeiteiro. E alguns até acham que o cristal é açúcar confeiteiro. Não, é um outro tipo de açúcar. Aí temos o açúcar mascavo, é a forma mais bruta de extração do açúcar da cana, porque o açúcar pode ser retirado, por exemplo, de alguns tipos de beterraba e de outros alimentos. O que a gente usa normalmente é o extraído da cana. Então a forma mais bruta de extração é o mascavo. Ele é retirado depois do cozimento do caldo de cana, então você extrai o caldo de cana, aí cozinha o caldo de cana, e aí você extrai dali o açúcar mascavo. Como ele não passa por refinamento, o açúcar mascavo representa uma coloração mais escura. E ó, mais ou menos essas aqui, tá? Que aí você pode ter o açúcar em grãos refinados ou em tabletes, né? Alguns países no passado era só em tablete, não tinha grão.
Então ele tem essa coloração aqui mais escurinha. E não foi colocado nada para ele ter, justamente porque ele não tem o acréscimo de enxofre e o refinamento mais severo que faz o açúcar ficar branco. E ele também tem um sabor mais encorpado e um sabor que lembra mais a cana-de-açúcar do que os outros tipos de açúcares. Como ele é sem refinamento, são preservados minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio, potássio e diversas vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, né? Estão ali presentes. E o que se assemelha muito ao açúcar mascavo é a rapadura. A rapadura, o açúcar mascavo geralmente ele é em pozinho e a rapadura seria o equivalente ao açúcar mascavo em tabletes, tanto que tem gente que adoça açúcar, chás com rapadura. Então a vantagem, ele não tem nenhuma interferência no índice glicêmico, não é nenhuma vantagem em relação ao refinado, ao cristal de confeiteiro, mas ele tem uma vantagem que ele nutricionalmente é o açúcar mais rico, né? Porque ele tem as vitaminas do complexo B, ele não perde esses sais minerais, então ele é um açúcar nutricionalmente mais rico. Aí nós vamos para um outro tipo de açúcar, que é o açúcar demerara. O açúcar demerara ele passa por um refinamento levíssimo, bem mais leve do que o cristal, e não recebe nenhum aditivo químico. É uma outra diferença dele para o cristal, o de confeiteiro e o refinado. Então ele não é igual ao mascavo, que não tem nenhum refinamento, mas ele tem mínimo, mas é igual ao mascavo, que ele não coloca nenhum aditivo químico, né? Isso que ele é meio amarelinho, amarelo mais clarinho, né? Nessa coloração, ou um pouco mais amarelo. Agora, se você quer um demerara mais light ainda, assim como o mascavo, mais light, que eu digo, mais saudável, melhor dizendo. Mascavo, ele tem muito mais nutrientes que o demerara, que conserva vários nutrientes, perde pouco em comparação ao mascavo, mas tem muito mais do que o cristal do confeiteiro refinado. Se a gente quer ele, aí a gente usa o orgânico. O orgânico, o açúcar refinado orgânico é igual ao refinado tradicional. Mesma cor, mesmas perdas, mesmos processos. A única coisa é que a cana-de-açúcar foi plantada sem defensivos agrícolas. Então você não tem nenhum resíduo de defensivo agrícola. Então se você quer um mascavo demerara ainda mais interessante, porque eles têm nutrientes que o refinado e o confeiteiro e o cristal perderam, principalmente o mascavo, mas o demerara não fica tão atrás assim, a gente usa o orgânico, que aí além disso, eles não têm resíduos de defensivos agrícolas nenhum. A diferença do orgânico é só isso. Agora, o refinado, confeiteiro, cristal, mascavo, demerara, independente de serem de origem orgânica ou não, o índice glicêmico deles é sempre alto. As diferenças entre eles não são significativas. Aí nós caímos no açúcar light. O açúcar light geralmente é para aquele diabético que não quer tomar somente adoçante. Ele quer e pode, dependendo de como é o controle dele, consumir um pouco de açúcar. É uma mistura de açúcar com adoçantes sintéticos, não calóricos. Então, esses adoçantes geralmente têm um poder edulcorante, ou seja, o poder de adoçar muito maior do que o açúcar refinado tradicional, todos esses açúcares ditos até aqui. Então você, ao misturar com açúcar e temperar o que você desejar, o seu chá, o seu suco, a sua água, o seu leite, o seu café, você vai ter a mesma quantidade de sabor doce que você teria usando o maior número de colheres de açúcar. Então, por exemplo, você com um exemplo hipotético, com uma colher de café de açúcar light, como você tem o açúcar refinado ali tradicional, misturado com o adoçante, e o adoçante artificial tem um poder edulcorante muito maior, e aí varia de adoçante a adoçante, mas são bem maiores, você com uma colher, você adoça algo que de repente você precisa de inúmeras outras colheres de açúcar refinado, né? Então, apesar de o açúcar que tem ali ter o mesmo índice glicêmico e aumentar rapidamente a glicemia, dependendo de um pico de insulina,
Porém, entretanto, todavia, a quantidade aumentada não vai ser tão grande que você está usando menos açúcar. Seria equivalente, por exemplo, a maior parte das pessoas para adoçar lá um alimento utiliza 3 a 4 colheres de café com açúcar refinado. E aí, uma pessoa consome a mesma coisa, que não quer consumir sem o açúcar, quer consumir com açúcar, ela abre mão daquele sabor doce e toma só adoça com uma colher rasinha das de café. Então, ao invés de usar 3 ou 4 colheres de café cheias de açúcar refinado, ele usa uma rasinha. Ele vai perder o doce? Vai ter uma absorção rápida e grande do açúcar? Vai. Mas o valor vai ter que ter uma descarga grande de insulina rápida? Vai. Mas não tão grande. Não vai ter um pico tão grande assim, porque a quantidade que ele está usando é maior. Agora vamos supor que a pessoa queira usar o açúcar, queira ter o mesmo sabor de 4 colheres ou mais, mas quer controlar, quer passar como se estivesse tomando meia colher. Aí ele pode tomar um light, né? E o light, como ele vai ter adoçantes ali misturados com um poder adoçante muito maior do que o açúcar, o açúcar real que está ali vai ser absorvido rapidamente e durante algum tempo, vai produzir um pico de insulina, mas vai produzir tanto que ele conseguiu ter o mesmo poder adoçante com uma quantidade menor de açúcar, já que ele misturou com adoçante. Beleza? Agora tem que ter cuidado, porque a pessoa não pode, então eu vou usar mais açúcar do que eu usaria normalmente se eu usasse só açúcar, porque senão ele tem uma porção ali de açúcar que quanto mais você usar, menos eficaz será o uso desse light. O orgânico a gente já comentou, e o de coco, na realidade ele não deveria ser açúcar de coco, ele deveria ser de coqueiro. Por quê? Porque ele não é extraído do coco. Ele é um substituto do açúcar de cana, todos esses são retirados da cana, esse daqui não. Ele é tirado de um fluido das flores da palma do coco. Então, a palmeira do coco, você tira as flores, extrai o fluido dali, do fluido você tira o açúcar de coco. Então ele deveria ser açúcar da flor do coqueiro ou açúcar de coqueiro. Mas enfim, ficou como de coco, vamos deixar. Ele não passa por refinamento, nem nenhuma adulteração, não é acrescentado nada dele. Além disso, ele não contém conservantes nenhum. O açúcar de coco ele possui uma elevada quantidade de potássio, magnésio, zinco e ferro, muito mais do que o açúcar de cana, mascavo e demerara, que já é alto, e também tem vitamina B1, B2, B3 e B6 em altíssima quantidade. Então, se o mascavo, principalmente o mascavo e também o demerara, é muito nutritivo, o de coco é muito mais. Além disso, ele é o único desses açúcares que, se ninguém fizer uma besteira com ele, ele vai ter um índice de glicêmico não é mais baixo do que os outros, ele vai estar dentro do grupo dos açúcares de índice glicêmico baixo, ele tem um índice glicêmico baixinho, né? Ou seja, ele vai ser digerido mais lentamente, logo a absorção dele vai ser mais devagar e não vai produzir picos, enquanto que todos os outros são digeridos rapidamente. A exposição é grande, a absorção maciça é rápida, apesar de ficar algum tempo, que às vezes a pessoa é absorvido rapidamente, parece ser absorvido, ele é absorvido rapidamente e vai se prolongando a absorção. Esse de coco não, ele é absorvido devagar, porque a digestão dele é devagar. Lembrando que a digestão é a retirada dos nutrientes dos alimentos pelas enzimas digestivas e a absorção é a passagem para a corrente sanguínea, como iremos detalhar na próxima videoaula. Então, esse daqui, como a digestão é devagar, de repente até perde-se, dependendo da velocidade do trânsito intestinal e de outras coisas que você mistura, diminui ainda mais o índice glicêmico dele. Beleza? Vamos agora falar sobre as fibras. As fibras, como um bom exemplo de fibra, nós temos a celulose, que está presente em cascas e folhas de vegetais. Então, as fibras são açúcares vegetais que não são digeridos, tais como a celulose, nós temos outros. Bem, tem alguns autores que os separam do carboidrato, já que elas não têm funções energéticas, outras funções estruturais como do carboidrato, ela tem uma função de não absorção, elas funcionam como elas não são digeridas, elas não são absorvidas.
e necessita de uma grande quantidade, então alguns autores o separam como um macronutriente à parte, mas elas são carboidratos. Elas são divididas em solúveis ou insolúveis. As solúveis, elas não são digeridas, mas elas se dissolvem em água. E aí a eficácia dela, para alguns dos efeitos dela, é maior se você ingere com boa quantidade de água. Se você não ingere com água ou pouca água, a eficácia dela reduz. E nós temos as fibras insolúveis, que podem até puxar água para o local que elas estão, no tubo digestivo, mas elas não se dissolvem com água. Bem, então vou começar com as solúveis. Quais são os benefícios dela, né? Primeiro, quais são os alimentos ricos em fibras solúveis? De uma maneira geral, as frutas, de uma maneira geral, as leguminosas e legumes. A diferença de leguminosa para legume é o seguinte: os legumes são todos aqueles grãos que estão dentro de vagens. É o cereal que está dentro de uma vagem. Cereal que não é em forma de vagem, né? Não é uma leguminosa. Os legumes, que são frutos vegetais salgados, né? Como a berinjela, a abobrinha e outros. Nós temos as aveia, a maçã, o morango e a framboesa, né? Mas você falou frutas. Sim, as frutas em gerais têm fibras solúveis, sendo que das que a gente tem hábito de consumir aqui no Brasil, a maçã, o morango e a framboesa é o top dos tops das frutas. Então as fibras se dissolvem com água, então com água a eficácia delas são maiores. E para que elas servem? Elas aumentam a sensação de saciedade no estômago. Então, se for com água, aumenta ainda mais, porque ela distende o estômago. Uma das formas de entrar em saciedade é você ter uma distensão do estômago. Você distende o estômago, você comer alimentos, ou antes de comer as suas comidas, comer esse tipo de alimento, ou dentro do prato tem uma grande quantidade desses alimentos, e ainda ingerir líquido, você dá uma estufada ali, então favorece a adesão a uma redução de alimentos, a uma reeducação alimentar. Eles interagem com o colesterol no intestino delgado, diminuindo a absorção de colesterol no intestino delgado. Então, quem tem dislipidemia, notadamente colesterol elevado, comer com bastante fibras solúveis é bom, que interfere na absorção. Agora, tem que ser uma boa quantidade. Não pode ser, eu vou comer uma colher de aveia, acabou, resolveu, enche a cara de colher. Não, você vai reduzir os alimentos que contém colesterol, se você precisa reduzir o nível sanguíneo de colesterol, e ao tampar aí nas fibras, não é só uma colherzinha de aveia que está resolvendo a sua consciência, né? Pode estar resolvendo a consciência, mas não está resolvendo o problema. E também reduz o nível de açúcar no sangue, ele interage com o açúcar presente na comida, interferindo no índice glicêmico, derrubando. Se o alimento já tem um índice glicêmico baixo, reduz ainda mais, e se tem alto ou intermediário, ele desaba o índice glicêmico. Então, esses são as funções das fibras solúveis. E as fibras insolúveis? Aquela que pode até puxar água para aumentar bolo fecal, etc, etc, mas não se dissolvem em água, mas também são indigeríveis. Essas estão presentes nos grãos integrais, nos legumes de uma maneira geral, além de ter fibra solúvel, tem insolúvel, nas verduras, nas folhas, né? E na maçã, as fibras solúveis estão presentes tanto na casca quanto na polpa. Aqui, as insolúveis, se você quer fibra insolúvel, tem que comer a casca. Se você comer maçã, muita maçã, mas jogar fora a casca, você não terá fibra insolúvel. Mas são os benefícios. É bom para a saúde do colo, né? Ele aumenta a atividade do colo, limpa de toxinas do colo. Então, é muito comum no histórico de pessoas que têm câncer de colo, além de serem grandes fumantes, tabagistas, uma outra situação é uma dieta comum pobre em fibras insolúveis. Não come fibras insolúveis. Então, ele garante a saúde do colo. De imediato, controlando toxinas, coisas que poderiam dar diarreia, agressividade ao colo, como também aumentando o funcionamento dele, aumentando o peristaltismo dele, como também, então ele evita diarreias infecciosas, mas aumenta o trânsito, então pode ser usado para a pessoa com constipação, como também ele tem uma prevenção contra o câncer de colo. E, como eu falei, como ele aumenta o bolo fecal, porque ele é incorporado no bolo fecal e não é digerido.
e ainda ele puxa a água, aumenta o bolo fecal, então é adequado para prevenir e tratar a constipação intestinal. Em qualquer faixa etária, a constipação intestinal tem como principal causa o não consumo de fibras insolúveis no dia a dia. Cada faixa etária tem um grupo de causas específicas que só acontecem naquela faixa etária ou são mais incidentes e prevalentes ali. Mas em todas, a ausência de fibras insolúveis na dieta é a principal causa de constipação. Então ela trata e previne a constipação. Agora, tanto as fibras insolúveis quanto as solúveis têm algo comum. Eles são pré-bióticos. O que são pré-bióticos? Eles são usados para a proliferação de bactérias saudáveis e aí recuperar, aumentando a flora saudável, que é importante para fabricar vitaminas, para combater flora ruim, maléfica, que pode produzir problemas locais, como diarreias infecciosas ou gerais. Então, tanto as fibras solúveis e insolúveis, eles são pré-bióticos. Não confunda com probiótico. Probiótico é o próprio agente fúngico ou bacteriano, né, que você está tomando ali para colonizar, para que ele se multiplique e melhore a sua flora. O pré-biótico não, ele faz você produzir a sua flora, então tanto os solúveis quanto os insolúveis são pré-bióticos. Então estão vendo que ele não tem nenhuma função aí estrutural, não tem nenhuma função de produção de energia, porque inclusive não são absorvidos, mas por isso que alguns autores os separam dos carboidratos, mas eles são importantes numa grande quantidade nas suas dietas diárias para o nosso funcionamento aí diretamente do tubo digestivo, como também indireto, quando regula a absorção de açúcar, de colesterol, da saciedade também dele direto. Beleza, pessoal? Bem, para fechar nossa aula de hoje, que já está grande, nós temos os edulcorantes. O que seriam edulcorantes? Edulcorantes, no passado, eram um sinônimo de adoçante. Hoje a gente ampliou o conceito de edulcorante. Edulcorante é tudo aquilo que adoça. Então inclui os diversos tipos de açúcar, o mel, a rapadura, o açúcar de milho, que é o destrozol, o açúcar retirado do milho, que no passado, quando se tinha um conhecimento ruim, não tão exato sobre a importância de uma limitação do açúcar, colocava destrozol para adoçar produtos alimentícios de bebês, de lactentes e às vezes até de recém-nascidos. Mas enfim, mas nós vamos aqui e os adoçantes tradicionais. Hoje, como já falamos da maior parte dos açúcares, hoje nós vamos aqui neste ponto da aula se referir a edulcorantes, que são edulcorantes que não os açúcares, de uma maneira geral. Ou seja, são substâncias que adoçam tanto, e na sua grande maioria, muito mais do que os açúcares, de uma maneira geral, né? E aí é esses que a gente vai falar. A gente pode dividi-los de duas formas classificadas, em naturais e sintéticos. Os sintéticos, a estrutura química foi totalmente criada do laboratório. E os naturais, o laboratório retira de plantas, retira da natureza. Ele pode até depois dominar a estrutura química e criar no laboratório, mas a origem dele é natural. Mas vamos preferir uma outra classificação mais nutritiva, mais dietética, que é os edulcorantes calóricos e os edulcorantes não calóricos. O que seriam os edulcorantes calóricos? Os principais representantes são a frutose, o xilitol e o manitol. Esse grupo tem uma quantidade baixa de caloria, mas eles têm caloria. Ou seja, quando eles são absorvidos, eles são digeridos e absorvidos e entram em etapas metabólicas que produzem energia. Mas como o poder edulcorante, ou seja, de adoçar dele é muito superior ao do açúcar refinado e de outros açúcares, a gente pode usar muito pouco desses açúcares, né? Então você tem o mesmo poder adoçante com uma quantidade infinitamente menor, então mesmo ele sendo descalórico, o resultado final é menor caloria. Não são adequados para quem está querendo controlar índice glicêmico, para diabético, pessoas que têm resistência insulínica, eles não são, na sua grande maioria, indicados. Porém, para quem quer perder peso, né, eles podem ser usados. O xilitol ele tem uma vantagem
quando em gomas de mascar, ele tem uma vantagem que ele reduz a placa bacteriana, porque o xilitol age nas bactérias da placa bacteriana dentária. Então não é tão eficiente como uma escovação associada com o uso de fio dental, mas numa situação emergencial que você acabou de comer, você pode mascar gomas de mascar à base de xilitol, que você vai ter um efeito detergente daquela goma ali passando nos dentes, mas não é mascar e cuspir, continuar mascando. E ainda melhor do que as outras gomas, você tem o xilitol, que não vai estar docinho, mas não vai contribuir com o aumento de caloria, porque ele tem um poder adoçante muito alto, a quantidade de xilitol não é muito grande, mas esse xilitol também tem uma ação antibacteriana na placa dentária. Agora, os edulcorantes não calóricos, nós temos a sacarina, o aspartame, a estévia, tem o ciclamato. Esses têm um poder edulcorante também altíssimo, mas eles não são metabolizados. Mesmo sendo absorvidos, eles não são metabolizados pelo organismo, e aí eles são recomendados para o diabético, porque eles não aumentam em nada, serve tanto para o emagrecimento, quanto também para o diabético, porque eles não fazem pico glicêmico nenhum, não altera em nada, né? Então são os não calóricos. Ou porque eles não têm caloria mesmo, ou então o poder edulcorante dele é tão grande, tão grande, tão grande, que para ter alguma caloria você teria que colocar uma quantidade tão exuberante que fica inviável, o sabor fica, né, desagradável. Alguns desses, agora generalidades dos dois grupos. Alguns podem ser feitos em cozimento e ao forno, que não altera o seu sabor de adoçante, outros não, então tem que ficar atento quando vai cozinhar, quando é para temperar, mesmo um alimento quente, mas é temperar e beber, beleza, jogar em cima de alguma coisa na comida, tudo bem. Agora, assar, fritar o alimento, cozinhar, ferver, nem todos funcionam, perdem seu poder edulcorante. E existem algumas linhas da saúde, da área de saúde, que recomendam não usá-los ou usá-los de maneira moderada, mesmo os não calóricos, porque indicam que grande quantidade desses edulcorantes, alguns mais do que os outros, podem produzir um processo inflamatório crônico que indiretamente numa pessoa diabética piora ainda mais a situação dela diabética, mas isso são algumas correntes, né, de alguns pensadores aí da área de saúde. Beleza, pessoal? Bem, terminamos aqui então os aspectos dos carboidratos puramente nutricionais, apesar que a gente, né, viu que bebeu uma ponte da fisiologia, da fisiopatologia, mas na nossa próxima aula, que será a 36, nós continuaremos com os carboidratos, mas aí iremos discutir os aspectos fisiológicos desses carboidratos. Mas é bom seguir a sequência. Veja esse vídeo muito bem visto e depois, tirado as dúvidas, se apoderar dessas informações, vá para o outro, que aí o entendimento fica melhor. Até lá!